escola do autor, ela tem 3 fases. E é assim que você que quer lançar o teu livro sozinho, você que quer publicar o teu livro sem depender de ninguém, são as 3 fases que eu sugiro para você começar a organizar esse teu processo de trazer para a existência o teu livro. A gente trabalha na escola do autor em 3 fases. Na fase 1 é o escrever. Ok? Na fase 1, a gente vai se dedicar a escrever realmente o livro. E cá entre nós, escrever não é o sonho da maioria das pessoas. Tem gente que diz, meu sonho é escrever um livro. Não, não é. Porque escrever, qualquer um pode escrever. Escrever basta saber juntar letras e juntar os caracteres, você vai escrever. Agora a questão é o que significa escrever e quais são as características disso que você quer escrever. Aí é outro detalhe. Ok, mas escrever qualquer um escreve. Agora, editar, que é a segunda fase, é uma divisão do publicar, porque editar, na essência, está ligado também a publicar. O editar algo está ligado a publicar, a imprimir, está ligado a isso também. Mas aqui na Escola do Autor a gente traz a fase 2 do editar para essa parte um pouco mais técnica, que aí talvez exija um pouquinho de aprendizado para quem quer realmente lançar um livro top, deixar um legado no mundo através de um livro, porque o livro ele não serve só para autoridade, ele serve também para você materializar aquele teu legado, ok? Para você materializar o teu legado. Tem, aqui eu não sei o nome da pessoa, que está como CPU C2, aliás, que escreve 4 horas por dia. Eu vou te dizer que no nosso método, no fundo não vai importar muito se você escreve 4 horas ou escreve 10 minutos. O que vai acontecer nesse método é você saber realmente quanto você precisa escrever para depois passar para a fase 2, que é o editar, ok? E aí, na fase 3, você vai então publicar. Que aí no publicar realmente é trazer a existência realmente, é quando você torna público, traz para o público, ok? É assim que a gente organiza o conteúdo. Primeira fase é o escrever, segunda fase é o editar, terceira fase é o publicar. Aí você vai ter, em cada uma dessas fases, etapas. No total são 15 etapas. Para você sair do zero e ter o seu livro na sua mão, e isso a gente vai fazer tanto na Escola do Autor quanto na mentoria para escritores, em 6 meses, você vai ter do zero até o livro na mão em 6 meses. São 15 etapas que você vai então precisar seguir para fazer sozinho ou então fazer com a gente, fazer comigo aqui na Escola do Autor e na mentoria para escritores. Bom, vamos lá, eu vou te entregar todas as etapas. Fica tranquilo que você vai ver todas as fases, todas as etapas. Vamos começar pela fase 1, ok? Pela fase 1, que é o escrever. É onde tudo começa, ok? Onde tudo começa. Na fase 1, a gente começa, a primeira etapa, é transformando o sonho, aquele onde tudo nasce na inspiração, no sonho, no desejo. Você vai transformar esse sonho num objetivo. Um objetivo bem definido. Você vai fazer uma SMART. A SMART é uma das ferramentas que a gente trabalha no coaching com PNL, e é uma ferramenta extremamente útil para você deixar claro o que você quer, para você deixar o teu objetivo inteligente. SMART, traduzindo do inglês, é inteligente, é esperto. Então essa fase 1. Sai das ideias da utopia, do abstrato, do intangível e traz, então, para o papel, traz para o mundo real um objetivo bem definido. Esse é o passo 1, ok? Essa é a etapa 1 da fase 1. Etapa 2, estrutura da mensagem. Aí a gente entra com a estratégia. Na aula anterior, que eu fiz gratuita, uma aula bônus sobre como publicar o teu livro em 6 meses, eu falei um pouquinho sobre isso, que é a parte da estratégia de como você vai, então, organizar
as ideias que vão sustentar a transformação que você quer gerar com esse livro. E a estratégia nada mais é que, bom, para sair do ponto que eu estou com relação ao meu livro e chegar no meu livro na mão, eu preciso de um passo a passo. E uma das coisas que é fundamental é esclarecer qual é a mensagem, qual será o conteúdo transformador que você vai entregar. E aí é a estratégia. Essa é a fase 1, a etapa 2 da fase 1, a estrutura da mensagem, que trata da estratégia. Aí você vai, então, para a etapa 3, que aí é a produção do conteúdo. Aqui o objetivo é chegar no texto pronto. E cá entre nós, a maioria das pessoas tem uma dificuldade gigantesca em saber como começar, continuar e terminar a produção do texto. Falta um passo a passo. Às vezes falta a estratégia da etapa anterior e muitas vezes é porque realmente não tem bem definido, bem claro como é esse processo de produção de conteúdo de uma forma mais estratégica. Eu vou te dizer que no meu primeiro livro, nesse aqui, que é um livro de marketing, Os Segredos dos Gurus da Internet, que eu publiquei em 2015. Eu lancei esse livro em 2015. Eu realmente dei uma volta gigantesca para chegar na estratégia que eu desenhei e acabei depois replicando isso, ensinando para outras pessoas, porque eu cheguei a comprar um curso de um grande guru de como escrever um best-seller, como lançar um best-seller. E o que pegava era o seguinte: tudo que me ensinavam sobre como escrever um livro, como produzir o conteúdo de um livro, era bem interessante, só que era impraticável por um tempo curto. Era impraticável por um tempo curto. Então, e eu tinha muito pouco tempo porque eu tinha um evento marcado para lançar o livro. E eu tinha assumido um compromisso de lançar esse livro. Então eu tive que dar um jeito. E aí eu acabei, a partir daquele sofrimento, daquela dor de achar que não ia dar tempo e que eu precisava encontrar uma forma, eu acabei gerando uma estratégia fantástica para gerar um texto pronto. E é isso que eu ensino para os meus mentorados. Na verdade, eu coloco diante deles um menu de muitas opções de como chegar no texto pronto num curto espaço de tempo. Nesse caso aqui, o texto, eu acabei fazendo ele em 2 semanas. Em 2 semanas, trabalhando somente nas horas vagas que eu tinha, porque eu trabalhava em 2015 num projeto que me tomava todo o horário comercial, e aí eu tinha todas as obrigações que um pai, um marido, um empresário, um profissional tem, que eu já era empresário nessa época, e eu ainda tinha que escrever meu livro. Escrevia à noite, ali por volta, fiz um sacrifício durante 2 semanas, das 11 até a 1 da manhã era o período que eu dediquei ali durante 2 semanas. Então, se você for analisar em horas dedicadas, eu não dediquei um tempo tão grande. Por quê? Porque tem uma estratégia, tem uma forma de fazer. Na aula anterior eu falei um pouquinho de algumas opções. A etapa 4 aqui do escrever, ela se chama pré-edição, ou revisão 1, na verdade. Revisão 1, que é uma pré-edição. É um geralzão que você faz no teu conteúdo, é uma revisão geral que você faz antes de mandar para a fase 2, para a edição, ok? Porque a fase 2 é a edição. Então aqui essa revisão, ela poderia ser chamada de geralzão. Então, para você que quer fazer sozinho, entenda que começa com um objetivo, com uma estratégia, com um texto pronto, com a pré-edição, para daí você passar então para a fase 2, que aí na fase 2 você tem 6